Comecei o mês com esse e terminei com esse e esse. Eu sempre pensei que saber desenhar envolvesse muito talento ou anos de prática. Então, criei um projeto de 30 dias de desenho para ver o que aconteceria com 1 hora de prática por dia. E o que eu descobri resume tudo o que eu penso sobre aprender coisas novas, que é técnica vezes tempo igual a talento. Essa equação TTT. Então, se você não tiver muita técnica e for aprender sozinho, é provável que leve bem mais tempo para atingir um certo nível de talento. Já se você quiser aprender mais rápido, é melhor usar as técnicas certas e usar o seu tempo de forma inteligente. E o mais incrível foi ver que dá sim para aprender a desenhar, que não é só para quem nasce com talento ou para quem treinou desde a escola, que dá para expressar ideias, desenhar rostos, colocar a imaginação no papel, além de ser divertido e até um pouco terapêutico. Então tá, quais foram os materiais e livros desses 30 dias? Papel, lápis HB, 6B, borracha. Mas pro final comecei a usar algodão. E aí eu segui esse livro de desenho, fui fazendo os exercícios, dia após dia, aprendendo uma coisa aqui, outra ali. Também me matriculei em uma escola de desenho iniciante, em estilo ateliê, e eu ia lá, mostrava meus desenhos e os professores corrigiam, o que foi muito legal. Também vi muitos vídeos no YouTube. Também comecei a usar o Procreate no iPad, e aí eu fui seguindo junto algumas ilustrações que mostram aqui no YouTube. Então, basicamente, livro de desenho, YouTube para rostos e aula de desenho em ateliê. Normalmente uns 30 a 40 minutos para o retrato e 20 minutos para seguir o livro. E aí nas técnicas eu fui aprendendo a usar formas geométricas. Então o rosto você vai fazer o círculo, depois você vai fazer umas retas e vai organizar as posições do nariz, do olho e tudo mais. E se você for fazer um pássaro, você vai fazer os 2 círculos e depois juntar os círculos. Então brincar com formas geométricas é bem legal. E assim, treina você ver alguma coisa e pensar, nossa, como que eu transformaria essa folha em formas geométricas? Para facilitar na hora de desenhar. E pro rosto, o Lumis foi, assim, o principal, né? Assim, realmente sai da água pro vinho. É uma diferença muito grande. O que você consegue fazer depois de ter essa técnica do Lumis, e assim, eu gostei muito. É algo que ajuda muito, e assim, o rosto de frente, de lado, olhando para cima, e tudo sempre dá para aplicar. Então no Lumis você faz um círculo, uma reta, cria as bordas do rosto, a linha da sobrancelha, do nariz, do queixo. Bom, vou colocar os vídeos de referência que eu usei. Então agora como foi o aprendizado, né? No começo, quando eu comecei, e assim, a primeira semana inteira, eu fui lá na aula de desenho e ele ensinou como fazer o círculo para colocar as coisas. E assim, mesmo fazendo isso, eu achei assim muito, muito difícil e eu achei, nossa, não vai dar certo. Não vai dar. E eu fiquei uma semana assim, sem falar pra ninguém, sem postar no Instagram e tal. Mas aí depois fui melhorando, fui aprendendo, então vou até mostrar. Meu primeiro desenho, tenebroso, isso já lá na aula de desenho. Então voltei para casa e fui aprendendo. E no começo você não sabe onde são as coisas. Então onde é o olho em relação à sobrancelha, ou em relação ao nariz, à boca. E aí depois eu fui ver, nossa, o olho e a sobrancelha tem que ficar próximos. Não pode ficar uma sobrancelha aqui e um olho bem aqui. Então coisas simples assim que você vai aprendendo desenhando. E aí eu fui vendo essa melhora ao longo dos dias, mas claro que ainda tinha alguns dias que parece que voltava, principalmente quando eu tinha que fazer algum novo exercício, por exemplo, de perfil, ou olhando para cima, ou 3/4. Mas aí com o tempo foi melhorando e eu fui vendo que os desenhos de depois de 20 dias foram assim a maior diferença. E principalmente os últimos agora, aprendendo mais a fazer a sombra direito, a esfumar melhor, eu acho que foram, inclusive, a maior evolução. Por exemplo, esse homem aqui ficou bonitinho, não sei se dá pra ver, ficou bonitinho. E essa aqui também. Assim, comparando com como eu comecei, certo? Então olha aqui. Day one. É uma coisa que é legal você ver que consegue,
sabe? Dá uma sensação muito boa. Você vê que, nossa, você saiu do zero e assim, continua iniciante, mas já é um iniciante bem mais interessante. E aí, falando mais sobre a equação, técnica vezes tempo igual talento. Esse tempo de estudos, ele precisa ser espaçado. Não dá pra, em um dia vou fazer 10 horas de desenho, então 3 dias, 10 horas cada e pronto. Não, é muito melhor espaçar aquela ideia da 1 hora por dia por 30 dias. Isso que faz diferença. Então você tem que dormir para consolidar as memórias, né, para você realmente memorizar e ir melhorando todo dia. E aí são coisas tão simples que a gente vai aprendendo. E uma delas é segurar o lápis. E eu achava, nossa, eu sei escrever, eu sei segurar o lápis. Mas existem, assim, tantas formas diferentes de você segurar para fazer tantos efeitos diferentes. E isso é algo que eu tô só começando a aprender. Então tem muitas sutilezas nesse caminho de aprender a desenhar. E assim, por exemplo, fazer sua primeira linha bem fraquinha. E fazer o círculo direito e fazer a reta reta. E é algo que não dá nem para explicar. A gente tem que realmente sentir. Então, essa foi mais ou menos a progressão do que eu estava fazendo dia após dia. Então, eu ia fazendo esses retratos, ia melhorando. Algumas vezes eu levava para os professores corrigirem, darem algum feedback. Outras vezes eu postava no Instagram e as pessoas do próprio Instagram me falavam, olha, preste atenção nisso, ou veja esse ângulo, veja essa outra coisa aqui. E aí eu ia absorvendo, né, usando esses feedbacks para ir melhorando. E assim, eu super recomendo, eu acho muito legal fazer esse tipo de projeto, que você tem data para começar, data para acabar, e você sabe, assim, qual que é o seu objetivo nesse período. E é muito legal quando você tá chegando perto do final e você vê, nossa, olha essa evolução. Isso é muito, muito bacana. Que vai aquela ideia, assim, de que você pode qualquer coisa, você pode aprender qualquer coisa. E é inclusive a mensagem que eu quero deixar aqui, que você consegue aprender a desenhar, e assim, provavelmente melhor que eu, porque eu só fiz 1 hora por dia, talvez se eu tivesse feito mais, tivesse aprendido mais. O importante é saber as técnicas do que você está tentando aprender. Então aqui no caso o desenho, o Loomis ou alguma outra técnica que existem várias. E aí a correção dessa técnica, levar para alguém que entende, dar um feedback para você, te mostrar onde você pode melhorar, isso também é muito legal. E uma coisa que eu aprendi nesse caminho, lendo livros sobre desenho, sobre arte, é que você pode fazer desenhos e criar como um diário e fazer meio que uma terapia. Em vez de necessariamente escrever o que aconteceu no dia, você pode fazer um desenho. Ou você pode, sabe, ver uma coisa bonita, uma folha, uma flor, ir lá e desenhar. É como se você estivesse no momento presente, como se fosse assim uma meditação mesmo. E é como também se você realmente prestasse atenção naquilo que você tá vendo. Às vezes a gente, sabe, segue a vida meio que sem prestar atenção nas coisas. E quando você para, e olha de verdade para aquilo que você tá vendo, você vê as linhas, sabe? Você vê os mínimos detalhes. É muito legal também. E realmente a única coisa que eu me arrependo é de não ter feito isso antes. Realmente eu achei muito legal, muito interessante conseguir desenhar. E às vezes, assim, até pego fotos de familiares, assim, eu tô lá desenhando no iPad, fazendo retrato falado. E assim, é interessante, é divertido, é uma habilidade nova que pode ser útil. E às vezes não necessariamente retrato, você pode querer desenhar outras coisas. Pode ser útil na faculdade ou no trabalho. Então me conta aí embaixo se você achou que foi boa evolução. E me conta também se você já desenha, se vai começar a desenhar. E por hoje é isso. Muito obrigado por assistir. E continue indo atrás dos seus sonhos. O mundo precisa da habilidade que só você tem. E até o próximo vídeo. Tchau.